A seguir, IIGD Irajá. Essa parte de que eu estou falando está em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo de número 13 a 16, e nós vamos bem devagarinho. Vamos juntos? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que quem mandou eles se meterem no mundo espiritual sem Jesus? Quem foi que mandou eles se meterem no mundo espiritual sem Jesus? Vamos para a vida real. A mulher era cristã. O marido ainda não tinha se convertido e ela não tinha entendimento, mas ela era sincera. Ela era convertida de verdade. Aquela mulher temente a Deus, que levava a palavra de Deus a sério. E o marido era um zombador. E aí? E ele resolveu achincalhar com ela. E ela não tinha entendimento para ganhá-lo para Jesus. E aí? E ele bebia que só misericórdia. E aí? Mas gostava. Ele era muito fanfarrão e gostava muito de aparecer diante dos amigos. Sabe o que aconteceu? Ele está no bar com os amigos, o bar fecha e sai o grupinho, meio cambaleante para casa, e tinha uma macumba na encruzilhada. Ele cheira, vira-se para os amigos e diz: ei, rapaz, olha aí, pá, pum! Meteu o chute. A pessoa que tinha acabado de fazer falou: espera o teu dia. Desse jeito. Ele deu-lhe uma gargalhada. Uma semana depois ele foi atropelado, não sobrou nada. Mas pastora, macumba pega. A pessoa que fez soltou a maldição em cima dele. Ele zombava até da esposa. Ela não tinha entendimento. Ela não tinha entendimento e ele era um zombador. Mas pastora, você está vendo aqui, eles não eram de Jesus e foram expulsar o demônio. O demônio virou e disse: conheço Jesus. Vamos ler de novo. Versículo de número 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Ou seja, quem são vocês? No mundo espiritual, esse nome de vocês não é conhecido, vocês não são conhecidos. O nome de vocês nunca foi proferido por ninguém. Pastor, os 2 casos que eu te contei são reais. Do prega, paritó não prega. Do moço bêbado que morreu atropelado, despedaçado. Brincou com o mundo espiritual sem conhecer. O demônio tem força, sim. Se não tivesse, Jesus não teria dito que ele rouba, mata e destrói. Ele mata. Ele mata. Só que Jesus capacita e dá poder sobre todo o demônio, sobre toda a força maligna. Não tem um demônio, uma macumba que atinja aquele que leva Jesus a sério. Se não tiver medo e abrir a boca e usar o nome de Jesus, acabou. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Você tem poder para guardar a tua família inteira. É só você levar Jesus a sério. Mas não brinca, porque Jesus te observa, Ele me observa. Você está pensando que Ele fica olhando a roupa bonitinha ou feia? Não. É claro que os escândalos, né, meu irmão? É claro que todo exagero vai contra a palavra de Deus. Mas sabe onde é que Deus olha? Lá dentro. Ele vai lá dentro para ver se o vaso está limpinho, para Ele poder encher.
Ele vai ver se o vaso está lavadinho. Para quê? Para ele poder desfrutar. Você canta louvor para Deus, você jorra como águas de louvores. Pastora. Irmãos, a vida com Deus começa no coração. Passa pelos pensamentos. Que somados esses fatores tão reais e fortes são o nosso interior. O que pensamos, o que sentimos e o que falamos. Isso é o que mais mexe com Deus. Quer ver? Marido e mulher tiveram uma encrenca. Ou uma pequena encrenca ou uma grande encrenca. Mas a coisa já vem há tempo e já está desgastante. E dentro já está remoendo. E deitam ainda na mesma cama, um para um lado, outro para o outro. Caramba, se o Senhor Deus jogasse o que está dentro numa tela, espancador, nervosismo, língua solta, um pensa, o outro está pensando que vai fazer isso comigo, vou te largar daqui a pouco, essa megera. Tudo isso está jorrando diante de Deus. Que isso, pastora? O jarro está sujo. Chega domingo, vamos à casa do Senhor. Tira o carro da garagem, já vem até cantando louvor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cantarei, contarei as tuas obras, investe em mim, Senhor. Caramba, meu irmão, a pessoa está brincando. Que isso? Você está pensando que o diabo vai respeitar? Está pensando que o Espírito Santo vai confirmar? Está pensando que vai ser ministro diante do mundo espiritual? Para, meu irmão. Tem gente que no mundo espiritual é mendigo. Mendiga. Que isso? Miséria, 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 miséria. Uma roupa de luxo. Uma linguagem rica, vernáculo, riquíssimo. Imagina, como você sabe, eu acabei de te dizer, né? Da linguagem simples de Jesus, maldizente. Da linguagem sofisticada do século 21, senso crítico. E vai por aí. Para, meu irmão. Para. O próprio diabo. O diabo perguntou para os 7, para os 2 que foram expulsados, foram 2 mais afoitos. O diabo perguntou: quem são vocês? Porque Paulo, Jesus eu conheço muito bem. Jesus, aquele fogo, como você vê, conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo, bem sei. Deixa eu ler de novo, ainda estamos aqui, vamos lá. De novo, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas bem sei quem é, bem sei, bem sei, bem sei. Que isso, pastora? Você sabe que nós somos rodeados de dia e de noite? Rodeados. Então vamos lembrar. O apóstolo Pedro disse assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em... Isso. Põe aqui para mim. Obrigada. Então vamos lá. Eu sou essa pessoa aqui. Eu sou essa pessoa. Jesus me chamou. Então antes eu vivia nas trevas, agora eu estou na luz, estou com Jesus. Jesus entrou. Mas o diabo não se conforma de ter me perdido. Então ele vem e fica: vou te pegar de volta. Eu vou te pegar de volta. Tu vai dar bobeira, eu vou te pegar. Tu vai aborrecer ele, tu vou te pegar. Eu vou te pegar. Tu vai esfriar, eu vou te pegar. Eu vou pegar tuas bobeiras, eu vou te pegar. Eu vou encontrar brecha. Mas tem um anjo ali mais perto. O fogo de Deus está em cima. O fogo de Deus está em cima. Aqui em cima está o fogo de Deus. E o diabo está rugindo. Quanto mais eu busco, quanto mais eu levo a palavra a sério, ele vai, mas ele grita mais alto. Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E fica ao derredor. Dá o derredor. É isso aqui, Vou te pegar. Vigiando de dia e de noite. Buscando a quem possa tragar. Quem conhece essa palavra? Meu irmão, não dá bobeira. Pastor, não dá para viver assim. Quem te disse? Tudo é uma criação, tudo é questão de hábitos e costumes.
Você não se acostumou com o estilo de vida da sociedade? Por que não se acostuma com o estilo de vida da palavra de Deus? Por que não pega a Bíblia e mergulha nela? Por que não tira tempo para estudar a palavra? Por que não vem no estudo bíblico? Por que não gasta tempo em oração ou ganha tempo consagrando e falando, pedindo a Deus essa ajuda? Senhor, me abre o entendimento. O salmista Davi disse: une o meu coração ao temor do teu nome, Senhor. Mas como é que Deus vai fazer isso se você não aprender quem é Jesus? Para temer o nome dele, para levar a sério. Tem gente que brinca com o nome de Jesus e fala 3x2, fala o nome de Jesus até por brincadeira, e sabe que Deus proíbe. Não respeita o mundo espiritual, não leva a palavra a sério. Se tem um grupinho na faculdade falando mal do professor, está lá dando gargalhada, falando também. Se está no corredor, no local de trabalho, eu falei da rádio corredor, não falei? Tem a rádio corredor, tem a rádio peão. Não tem a rádio estudantil? Todo colégio tem uma rádio. Todo mundo fica sabendo tudo. Toda empresa, todo mundo fica sabendo tudo. Cara, por que escuta e leva adiante? Escutou, falou que falaram mal do chefe. E saiu e foi falar. Por que não aproveitou, orou a Deus e foi até o chefe para falar de Jesus para ele? Vai até ele e fala de Jesus para ele. De repente ele se converte, vai ser mais santo que você. Sim ou não? Vamos ser realistas. Então, irmãos, no mundo espiritual tem muita gente que é conhecida, literalmente, tá? Pelas suas práticas de vida, mas não é conhecida como alguém que tem uma luz, que tem sinceridade, que é verdade. Só que, de repente, não é conhecido, o diabo não respeita. Satanás não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém. Pastor, onde estão as brechas fora da palavra? Você quer ver uma coisa simples, que todo mundo acha que é bobeira? Exatamente essa coisa de falar um pouquinho mal de alguém. A Bíblia diz que maldizente não entra no céu. Então para. É como eu disse, hoje, irmãos, hoje é senso crítico. Não, para. As pessoas caracterizam outras sem conhecê-las. E descaracterizam também. Parar com isso, meu irmão. E outras, por qualquer coisa, ficam com raiva. Ficam com até ódio. Tem gente, irmãos, dentro das igrejas. Eu tive um caso de uma mulher há muitos anos atrás. Estava com câncer corroendo os seus intestinos. E o demônio manifestou nela. Mas ela, liberta, ela sem estar manifestada, ela dizia, não perdoo. Eu disse para os irmãos, já contei esse caso aqui. Ela veio, já era evangélica. O marido a trocou por uma garota jovem. Ela teve ódio da garota que era secretária dele. E teve muito mais ódio dele. E aí se converteu em alguma igreja. E depois de 10 anos de convertida, veio à nossa igreja. Por quê? Porque um tumor que havia sido extirpado, arrancado por 3 vezes. Fez a cirurgia, arrancou o tumor, que era um câncer, e tirou um trecho, uma parte do intestino para a direita e para a esquerda. O médico cirurgião disse para ela, olha, nós tiramos X centímetros, eu não me lembro quantos centímetros cada cirurgia. Eu lembro que no final da história, quando o câncer apareceu pela 4ª vez, foi que ela veio para a nossa igreja. E sabe o que ela queria? Oração de cura. Eu só quero uma oração de cura. Eu falei, peraí, mas ela tem que ouvir a palavra. Mas eu já sou evangélica. Mas peraí, maldição sem causa não encontra pouso. A gente tem que encontrar a causa. Jesus é bom. Ele é abençoador. Eu só quero uma oração de cura. Senhora, não é assim que funciona. Porque se a senhora tiver uma mágoa no coração, tenho mesmo, tenho ódio. E Deus entende o meu caso. O meu caso Deus entende. O meu caso é diferente. Senhora, não existe isso na Bíblia. E aí, eu lutei com ela 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Eu propus a mim mesma, tá? Conversar com ela insistentemente até ela liberar o perdão para o marido e para tal mulher com quem ele já estava casado, divorciou dela porque ele se apaixonou e estava se dando mal, mas ela estava com ódio dele violento. Irmãos, em 3 semanas eu fui numa parte, eu botava uma Bíblia na mão dela e eu dizia, Lê, já conheço. Ai,
Senhora, lê, senhora, é Deus. Jesus está falando com a senhora. Eu já conheço, meu caso é diferente. Senhora, desce. A senhora pensa que sabe. A senhora tem que limpar seu coração. Meu coração é limpo. Então perdoa seu marido. Não perdoa. Coração limpo. Cheio de ódio. E eu disse, por fim, eu mostrei para ela naquela parte da palavra que Jesus falou. Jesus, não é Antigo Testamento. Que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, os nossos devedores, o Pai também não perdoa as nossas ofensas. Isso está no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha quanta mentira as pessoas falam na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como eu perdoo. Ela disse para mim, o meu caso é diferente. Senhora, desce desse patamar do eu sei. Por favor, é para o seu bem, é para a sua cura. Jesus cura a senhora no piscar de olhos. A senhora já tirou 3 vezes o tumor no mesmo intestino. Intestino grosso no mesmo intestino 3 vezes. Sabe por fim que ela disse? O médico disse que não vai tirar nem mais 1 centímetro, porque ele já tirou 52 centímetros. Ela perdeu 52 centímetros de intestino. 52 centímetros. E ele disse, não posso tirar mais 1 centímetro. O que aconteceu? Perdi meu tempo. Não vou perdoar e ponto. Falei, então senhora, vá na paz. E ela foi. 3 meses depois estava sendo sepultada. Pastor, só podia ter feito oração de cura. Quem é a pastora, meu irmão? Quem é você? Quem sou eu? Quem é o ser humano, meu irmão? Quem somos nós, meu irmão? Para passar por cima da palavra. Foi Jesus quem disse. Meu irmão, o que a palavra fala é o ponto final. Então, irmãos, o cristão muitas vezes não leva a palavra a sério. Não leva a palavra. Eu não estou falando só de perdão, não, meu irmão. Eu estou falando de sentimentos e palavras que trabalham dentro da gente se a gente não vigiar. Teve uma pequena encrenquinha na escola. Encrencou com o professor. Vai para casa com raiva dele. E lá por dentro, né? Ah, se pudesse, né? Senhor, não teria. Não tem nada a ver comigo. Se um raio caísse, oh, que bom. Ué, catástrofe, desgraça da natureza. Imagina se ele pega uma enchente. Ah, se ele estivesse no meio daquela enchente. Meu irmão, não brinca. Pastor, não brinca, irmãos. Às vezes são coisas pequeninas que aborrecem tanto a Deus. E a pessoa fica ali pedindo uma bênção. Ela fica buscando uma cura e não consegue. Por quê? Porque a cura vem de Jesus, irmãos. O Espírito Santo tem que liberar poder. Porque a letra mata. Diga, a letra mata. Diga, a letra mata. Diga, a letra mata. 500 pedidos no cestinho, bota-se um cesto no altar. Irmão, coloque o seu pedido que vai ter milagre hoje, vamos lá. Ou então se pede, me dá aí o teu número de processo, vou botar no altar e vou derramar meu coração, vou clamar, Deus vai te atender. E aí, vou orar, vamos lá, vamos determinar, vamos abrir as portas. E a pessoa coloca, toda semana ela coloca a mesma xerox se coloca. Cópia 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos. Pastora, tá difícil, né? E aí some. Daqui a pouco volta. Que eu não consigo a benção. Eu fui fazer corrente em outra igreja. Vai fazer corrente a vida toda, meu irmão. Por quê? Porque não se brinca com o nome de Jesus. Não basta ter o nome no céu no livro da vida. É necessário ser atuante no campo espiritual. Mas em que campo eu estou? Eu lembro do marido de Noemi, que saiu de Belém, que era cidade de pão, casa de pão. E ele foi, sabe para onde? Para os campos de Moabe. Tem cristão que faz isso. Onde estiver oferecendo vantagem, a pessoa vai. Não vem, por quê? E a corrente tal, e a pessoa vai. Está toda errada, está toda suja. Está suja. Mas ela acha que Deus tem que atender, por quê? Porque ela tem a letra na ponta da língua. Porque recita versículo. Porque carrega uma Bíblia. Por quê? Porque vai no culto. Por quê? Porque entrega dízimo. Ou seja, Deus tem que me abençoar. Tem gente que pensa que Deus é garçom. Está tudo errado, irmãos. O que está dentro de nós? O que eu tenho dentro de mim? O que eu tenho dentro de mim durante o dia? O que eu tenho dentro de mim quando eu deito no meu travesseiro? De vez em quando a gente escuta falar, irmãos. Você quer ver uma coisa? Olha que coisa dramática para nós pastores. Olha aqui que drama. Uma esposa chega e diz, pastora, peguei uma esposa, uma mulher,
pastora, diante do Senhor Deus em off, por favor, em off. Aí ela conta que pegou o marido, foi ao banheiro e deixou o computador aberto. E ela, como já estava orando para Deus mostrar, vê o site, o computador dele aberto em um site, uma tela enorme, num site pornográfico. Ela disse: pastora, eu desmontei. Pastora, acabou. Ele ficava todo fim de semana no computador de madrugada dizendo para mim que estava colocando o trabalho em dia. Você sabe como meu chefe é, ele confia no meu trabalho. Estou trazendo trabalho para fazer em casa. Mentira. Mas você quer o pior? Esse homem diz que é evangélico e está dentro de uma igreja. Olha o lixo que está dentro da cabeça desse homem. Olha o lixo que está dentro desse jarro. Então o problema do vaso é o que ele tem dentro. A questão não é a aparência da beleza do vaso, mas a forma, ou seja, a forma como vive é a forma do vaso. O que ele dá é o que ele tem e não tem nada para dar. Isso está acontecendo demais nos nossos dias. Essa senhora daqui. E dói na alma da gente, porque numa hora dessa você vai dizer o quê? Ele tem que querer abrir mão desse prazer imundo, nojento, sujo. Pessoal, não é uma brincadeira. Mas tem coisa pior. Ai, pastora, uma mulher chegou a uma das nossas igrejas, não foi aqui. Saiu para o trabalho e sentiu de voltar em casa. O marido estava deitado com a cadela no leito conjugal. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Quem lê comigo o versículo 4? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Peraí. O leito sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus... Leito sem mancha. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. O corpo do marido tem uma forma, não tem uma forma? O da mulher tem outra forma? Sim ou não? Não vou explicitar mais, é domingo, a gente tem muitas crianças aqui, muitos adolescentes aqui no culto, né? Na verdade, os adolescentes estão no trabalho lá embaixo, mas alguns pais insistem em trazer crianças para o culto. Não, tem a escola bíblica infantil, né? Mas vamos lá, irmãos. Mácula é mancha. Tem o corpo do homem e da mulher. O corpo do marido pertence à mulher, da mulher pertence ao marido. Mas é dentro da natureza criada por Deus. Natureza. Aquilo que Deus criou, para aquilo que Deus criou. Então a natureza. O canal do reto pode-se dizer que é esgoto, porque bota para fora. Pode-se dizer que é o cano de descarga, porque bota para fora. Então, irmãos, às vezes a gente vai orar pessoas que dizem estar salvas, que querem a salvação, mas que não querem obedecer a palavra. Isso é coisa séria. E aí, em alguns casos já tivemos esses tristes momentos, tristes. Mas por que isso? Por que uma pessoa deseja uma coisa dessa? Ela deseja. Por que a carne abrasa com coisas assim? Porque está dentro. É o que está dentro. Está dentro. Vontade, cenário. Vontade, cenário. Então, por que alimentar, meu Deus? Gente, algumas pessoas que estão dentro das igrejas, se pega um demônio desse, que pegou esses 7 aqui, meu irmão, se o demônio cismar de escancarar, o negócio vai ser feio. Vai ser feio, irmãos. Uma vez eu estava expulsando o demônio de uma mulher, eu fiz ele calar na hora. O demônio gritou, ela é uma porca. Eu falei, sai dela em nome de Jesus. Cala a boca e sai. Em nome de Jesus.
Sai agora. Jesus, toca, ainda pedi, Jesus, toca na língua dela. Alguém deve ter escutado aqui o demônio. Foi aqui. Demônio, porque não podia falar mais. Porque eu pedi Jesus para tocar na boca. Por quê? Porque estava envergonhando a pessoa. Eu não sei, não vou expor, só Deus é que sabe. Eu não sei. Às vezes o leite está manchado. Às vezes o leite está manchado. Realidade bíblica. Irmãos, todas as nossas ações e reações, são todas resultado, nunca são causa, em razão de alguma coisa que está dentro. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que não solta palavrão a 3x2, tenta manter a linha, porque está frequentando a igreja evangélica. Mas bota essa pessoa com raiva, bota ela com raiva para ver se o esgoto não libera. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quais são os seus desejos? Os nossos? Quais são os nossos pensamentos? Quais são as nossas vontades? Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. É engraçado, tem gente que é engraçada, tem família. Não, lá em casa não teve carnaval de nada. A gente só olhou os noticiários, né? E o sujeito disse, tu viu, mulher? Caramba, tá nua, olha só as pernas todas, olha lá. Por que ele tá olhando as pernas da mulher? Acho interessante, nem dá ponta para a esposa, olha lá. Olha, essa aí só tem o fio dental, olha lá. Ele viu quando ela deu a voltinha, né? É engraçado, né, irmãos? Não tem nada de graça não, meu irmão. Não se brinca com Deus. Ó, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos literalmente, tá? Nos campos espirituais. Estamos da parte de Deus, no campo de Deus, a boa terra, a palavra. Mas pode ter certeza que se o diabo puder, ele vai puxar para o campo dele, porque ele gosta da sujeira, ele encontra as brechas. E aí, para concluir, eu falei muito sobre vaso, não falei? A Bíblia diz que nós devemos ser vasos de honra nas mãos do oleiro. Jeremias 18, para a gente terminar, vamos lá? O título diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: vamos juntos? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Dá uma paradinha? Só isso. O oleiro é Deus, o oleiro é Jesus. Jesus é a palavra. É a palavra que dá a forma. É a palavra que limpa. É a palavra que nos ajuda a expurgar o que não presta. É a palavra, ela lava, ela purifica. Como Jesus disse aos discípulos: ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Limpos pela palavra. Então, irmãos, quem não prestar atenção na palavra para colocar em prática, pode estar com sujeiras e de repente nem percebe. Porque hoje está tão comum o cristão no pecado, e o pecado no cristão, que tem gente que só porque deixou as coisas aberrativas e gritantes, acha que está santo demais. De vez em quando a gente escuta alguém dizer: sabe, pastor, eu não estou nem me conhecendo mais, eu estou tão diferente, porque Jesus entrou. Aí eu olho e penso: só Jesus é que sabe. Eu não sei nada, só Jesus é que sabe. Jesus sabe o que está dentro, Jesus sabe o que pensa, Jesus sabe o que sente. Só Jesus é que sabe, eu não sei nada. Imagina, nem quero saber. O vaso quebrou na mão do oleiro. Se a pessoa está dentro da igreja, irmãos, e ela não atenta para alguma parte que Deus mostra para ela se corrigir, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa aberrativa. Às vezes é uma coisa simples. Todos vocês sabem, irmãos, se alguém deixar de falar com alguém e guardar alguma coisa contra alguém no coração, se guardar dentro. Não gosto de fulano, evito fulano, não gosto de fulano, não gosto de fulano. Acabou. Só isso é suficiente para perder a salvação. Mas se essa pessoa ainda for um pouco sincera, o que Deus vai fazer? Deus vai dizer: deixa eu dar uma nova forma, vamos lá. Eu vou dar outras palavras para aprender a perdoar. Aí ele quebra o vaso para fazer de novo. E se a pessoa não atender?
vai chegar no céu quebrado na mão de Deus, né, irmãos? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.